Olá, eu sou a Dora, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Livros e Pão, e esse aqui é o primeiro vídeo do novo quadro do canal chamado Lendo Shakespeare. Já pode se inscrever se você ainda não for inscrito ou inscrita para ficar por dentro do que vem por aí. E para começar bem esse quadro, é claro que nós temos que falar sobre aquela que é o xodó de todos os apaixonados, Romeu e Julieta. Logo depois da vinheta. Romeu e Julieta é uma obra importantíssima e que já está no imaginário de todos porque, de alguma forma, todo mundo já teve contato com essa história. Pessoalmente, eu me lembro muito da adaptação para o cinema com o Leonardo DiCaprio, que o nome do filme é Romeu mais Julieta, se não me engano. E antes de gravar esse vídeo, eu fiquei curiosa pensando em quais seriam as referências das pessoas ao meu redor de Romeu e Julieta e perguntei lá no Instagram que lembranças as pessoas tinham dessa obra. Podia ser desde uma cena, até uma adaptação, até qualquer coisa que elas quisessem que viessem à mente. E nisso eu recebi respostas muito diversas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouquinho. As respostas iam desde adaptações de Romeu e Julieta para o cinema nacional, como Didi, o Cupido Trapalhão, e o casamento de Romeu e Julieta, até Gnomeu e Julieta e a cena da Maria com Tony em West Side Story ou então em Amor Sublime Amor. E além de filmes, algumas pessoas também mencionaram o balé da obra, a cidade de Verona e também uma coisa mais subjetiva, como a lembrança da paixão febril e o desespero da perda. E eu acredito que essa variedade nas respostas só prova como Romeu e Julieta consegue ser atemporal, apesar de ter sido escrita há séculos atrás. E algo que eu acredito que permite isso é justamente o fato que a peça se baseia em sentimentos que são universais e que perduram através do tempo, como o amor, o luto, o desespero, e também, infelizmente, o ódio. E além disso, os personagens são relativamente simples. A gente não sabe tanta coisa sobre eles assim, o que permite que eles sejam adaptados de diversos modos ao longo dos tempos, como a gente pôde ver aqui nas referências que a galera trouxe. E falando em personagens, vamos lá. Quais são os personagens principais da obra? Se todo casal tem uma pessoa desesperada e uma pessoa que pensa bastante antes de agir, o Romeu é definitivamente esse cara desesperado, enquanto a Julieta, de apenas 13 anos de idade, é a que pensa. Julieta é da família Capuleto, enquanto Romeu é da família Montecchio. E essas duas famílias têm uma rixa que já dura muito tempo e que vive promovendo brigas entre as duas casas, ainda que o motivo pelo qual essa rixa começou nunca fique claro pra gente. E esse é justamente um desses fatores que permite que a história vá sendo replicada ao longo dos tempos, porque a gente sabe muito pouco sobre ela e assim a gente tem margem para imaginar o que a gente quiser. E em uma das suas falas, o Romeu, na verdade, resume muito bem tudo isso, ao dizer que... Onde se amos? Houve briga aqui? Não me conte, essa história eu já conheço. Trata muito de ódio, demais, de amor. Então amor odiento, ódio amoroso, ou qualquer coisa que nasceu do nada, densa leveza, vaidade tão séria, caos deformado de bela aparência, pluma de chumbo, fumaça brilhante, fogo frio, saúde doentia, sono desperta que nega o que é. Esse amor sem amor é o que eu sinto. Não se ri? Envoltos por essa briga histórica estão alguns outros personagens muito relevantes para a história, como Paris, Benevólio, Teobaldo, a Ama, o Frei, o Príncipe, entre outros. E apesar de Romeu e Julieta ser classificado como uma tragédia, são personagens como a Ama e, até certo ponto, Mercúcio, que ficam responsáveis por trazer um pouquinho de humor para aquela história, dando aquele alívio cômico muito necessário para momentos de tensão. Mas ao mesmo tempo que eles trazem essas pitadas de comédia, é justamente através deles que a realidade social dos personagens fica mais evidente em alguns momentos. Então esses dois personagens, a Ama e o Mercúcio, equilibram muito bem essa pitada de humor com a parte séria da história, a parte que mostra a realidade de como aquilo afeta os personagens. Para falar um pouquinho mais, o Mercúcio é o braço direito dos Montecchio, mais precisamente do Romeu, enquanto o Teobaldo seria o equivalente ao Mercúcio do lado Capuleto, ou seja, do lado da família da Julieta. Se a gente for lembrar aqui de peças de xadrez, é como se ambos os personagens, Mercúcio e Teobaldo, fossem os cavalos, porém, de lados opostos do tabuleiro. E pensando nisso, tem uma passagem bem interessante na qual o Mercúcio fala de Teobaldo, a princípio de maneira elogiosa e com admiração, até quebrar isso com o senso de humor dele. Numa conversa com Benevólio, o Benevólio pergunta: e o que é que tem esse Teobaldo? Ao passo que Mercúcio responde o seguinte: mais que o príncipe dos gatos. Veja, não há regulamento que ele não cumpre com bravura. Ele luta como quem lê música. Respeita o ritmo, o andamento e a proporção.
Faz uma pausa na mínima, conta 1, 2 e o 3 é no seu peito. É um assassino de botões de seda. Um duelista, um cavalheiro de primeira classe e da primeira e da segunda causas. Ah, a passada dupla, a contra em quarta, o touché. Nesse momento, através da fala de Mercúcio, é o caráter honroso e de bom lutador da personalidade de Teobaldo que se sobressai. Pensando em algumas dessas adaptações que apareceram aqui nas referências no início do vídeo, eu acredito que esses aspectos da personalidade do Teobaldo costumam ser mantidos ao longo das adaptações. Eu lembrei bastante do Bernardo, de Amor Sublime Amor, por exemplo, principalmente no novo remake do Spielberg, no qual ele faz questão de frisar esse aspecto lutador do Bernardo. Mas como é Mercúcio que está falando de Teobaldo e não Teobaldo de si mesmo, é claro que a parada não poderia ficar só nos elogios. Que se danem esses fantasistas afetados, ciciosos, esses inventores de falas novas. Jesus, ele é um grande espadachim, muito bravo, uma boa puta. Não é lamentável, vovô, que sejamos infernizados por essas moscas esquisitas, esses novidadeiros, esses com licenças, que se apoiam tanto nas novas formas que não conseguem mais se ajeitar nos bancos antigos? Que ossos! Que ossos! Então, como deu pra ver, o Mercúcio é esse personagem interessantíssimo que tanto enxerga as coisas claramente como tá cagando e andando pra elas. E agora, saindo um pouquinho da Casa Montecchio e nos aproximando da Casa Capuleto, nós encontramos Paris. Paris é simplesmente aquele bom partido, adorado pelos pais e que não quer nada mais do que casar com Julieta. E eu já vi algumas adaptações tentando pintar ele como um cara mau, babaca, etc. Mas lendo o original agora, eu acho realmente que ele não era um cara tão ruim assim, ele era bacana. Porém, ele estava no lugar errado, na hora errada e também na hora errada, no lugar errado. Mesmo assim, o Paris é esse cara com o qual a Julieta preferiria morrer a se casar com. E bem, é isso que acaba acontecendo, né? Mas, muito antes disso acontecer, a senhora Capuleto, mãe de Julieta, tenta vender o pão dele pra ela e faz uma propaganda do Paris que seria digna de qualquer bom perfil do Tinder. Ela diz o seguinte: Que diz? Será capaz de amá-lo? Hoje à noite irá vê-lo em nossa festa. Estudo o livro do rosto de Paris, escrito pela pena da beleza. Repare na harmonia das feições, pois cada uma embeleza a outra, e se algo fica obscuro no volume, as notas no olhar aclaram tudo. Esse livro do amor, com as folhas soltas, para perfeição só precisa de capa. O peixe é para o mar, é erro eterno. A beleza, ocultar o belo interno. Visto por muitos, um livro tem glória, porque abraça o tesouro de uma história. Compartilhado do que ele possui, ao tê-lo, você não se diminui. E essa propaganda funciona tanto, mas tanto, que em poucas páginas a Julieta se apaixona por Romeu, e não por Paris. Mas antes da gente chegar nesse momento da paixão, vamos entender um pouquinho mais desse personagem desesperado que é o Romeu. No início da história, chega ao nosso conhecimento que ele estava morrendo de amores por Rosalina. Você já ouviu falar de Rosalina? Pois é, eu também não. Mas o Romeu tava gamadíssimo, só conseguia pensar nela enquanto ela não tava nem aí pra ele. E é meio que com essa motivação, pra se distrair um pouco e também pra tentar encontrar ela, que o Romeu resolve entrar de penetra no baile de máscaras dos Montecchio. Aliás, não só o Romeu e os parças dele. E lá nesse baile de máscara, meus amigos, a Rosalina dança completamente, porque o Romeu vê Julieta e daí então, Julieta é tudo que ele vê. A partir desse momento, é amor à primeira vista e Romeu só tem olhos e só pensa em Julieta. E isso tudo acontece muito rápido, sério. Se você piscar, você perdeu esse momento da grande paixão. Na introdução da minha edição do livro, que aliás é a edição da Nova Fronteira de 2011, a Bárbara Eliodora escreve que, de certo modo, o amor é tão injustificado quanto o ódio. Isto é, ele acontece em um instante, sem que nem Julieta nem Romeu o planejassem ou sequer esperassem. E é exatamente isso, acontece tudo muito rapidamente, tanto o amor como o ódio. E quando eles se apaixonam, eles ainda não sabem que são de famílias inimigas, mas pouquíssimo tempo depois, a realidade vem bater na porta deles. A Julieta chega a dizer que nasce o amor deste ódio que arde. Vi sem saber, ao saber era tarde. Louco parto de amor houve comigo. Vem agora de amar meu inimigo. E no final do baile também tem um bom resumo dessa trama toda, quando Shakespeare escreve que mal a antiga paixão agonizava,
E o novo amor já quer o lugar dela. A bela por quem ontem se matava, junto a Julieta nem sequer é bela. Agora amado, ama outra vez Romeu, ambos presa do aspecto exterior. Ele leva a inimigo pranto seu, e ela tira do ódio doce amor. Inimigo a Romeu fica vedado, fazer as juras naturais do amor. E a ela, apaixonada, não é dada ir encontrá-lo, seja onde for. Mas a paixão, a força os faz vencer, temperando o perigo com prazer. E numa outra passagem muito bonita, a Julieta, ao se descobrir louca de amor, acaba dando uma verdadeira aula de linguística, da qual o Sucy, eu tenho certeza, ficaria orgulhoso. É só o seu nome que é meu inimigo. Mas você é você, não é Montecchio. O que é Montecchio? Não é pé, nem mão, nem braço, nem feição, nem parte alguma de homem algum. Oh, chame-se outra coisa. O que há num nome? O que chamamos rosa teria o mesmo cheiro com outro nome. E assim Romeu, chamado de outra coisa, continuaria sempre a ser perfeito. Se não fosse pela tragédia iminente, a pobre da Julieta completaria 14 anos no dia 1º de agosto, e aí, quem sabe, tivesse um pouquinho mais de tempo para pensar sobre e reconsiderar se Romeu realmente valia tudo aquilo, valia todo aquele esforço. Mas, como sabemos, ou então como você virá a saber, o dia 1º de agosto nunca chegou para ela. Quando o casal enfim consegue se reencontrar depois do baile, fica nítido que os dois têm estilos de amar bem diferentes. Porque o Romeu tá ali fazendo juras de amor pela lua e por tudo que ele vê pela frente, enquanto a Julieta olha pra ele e pede pra ele parar de jurar pelas coisas. E fala que se for pra ele jurar, que ele jure por ele mesmo, porque é nele que ela acredita. Falando em jurar, eu juro pra vocês que quando eu terminei de ler a peça, eu fiquei com uma baita admiração pela Julieta, enquanto que pelo Romeu... Bem... E eu devo dizer, inclusive, que eu acredito que o personagem do Frei concordaria comigo, porque tem uma passagem quando ele descobre que o Romeu tá apaixonado pela Julieta e não pela Rosalina, né, lá do início, que ele vira pro Romeu e manda real. Ele diz o seguinte: Meu seu Francisco, que mudança rara! Rosalina, que disse ser tão cara, foi despedida? O amor do jovem mora não no peito, mas no que vê na hora. Meu Jesus, só eu sei quanto de sal correu em vão por seu rosto. Afinal, quanta salmura foi desperdiçada no tempero de amor que deu em nada. Mas mesmo que ele concordasse comigo, o Frei acaba aceitando casar Romeu e Julieta secretamente, para que os dois possam enfim concretizar o seu amor e também, com esperança, dar fim a essa rixa entre as duas casas que já se prolongava muito mais tempo do que deveria. O Frei entende que essa seria uma rara oportunidade de transformar o ódio em amor. Porém, enquanto Romeu e Julieta estão ali no romance, a briga entre as duas famílias vai esquentando. Até porque a invasão penetra que o Romeu fez com os parças dele lá no baile de máscara dos Montecchio não passou despercebida pelos Capuleto, em especial por Teobaldo, que ficou revoltadíssimo com aquilo. Quando Romeu tá voltando lá, felizão do casamento secreto, a briga entre os dois lados estoura, principalmente entre Teobaldo e Mercúcio, que começam a duelar ali. Teobaldo e Mercúcio começam a se enfrentar ali, e o Romeu tenta se interpor em meio aos dois e falando, tipo, parem de brigar, parem de brigar. Só que nisso em que o Romeu está ali entre Teobaldo e Mercúcio, o Teobaldo consegue atingir Mercúcio por baixo do braço de Romeu. Porque, afinal de contas, o Romeu ali, literalmente no meio da briga, acabava bloqueando um pouquinho da visão do Mercúcio. Então, graças a Romeu, o Mercúcio foi atingido. E após esse golpe, em seus últimos momentos de vida, o Mercúcio tem uma fala muito potente, que revela até que ponto aquela briga, que afinal de contas nem lhe pertencia, afetou a sua vida e, consequentemente, gerou a sua morte. Danem-se as suas casas, que fizeram de mim ração de verme. Eu acabei de vez as suas casas. E daí em diante, as coisas se desenrolam rapidamente. Para vingar Mercúcio, Romeu mata Teobaldo e foge, porque ele sabe que as coisas ficariam feias pro lado dele. O príncipe, que representa o governo e, de certo modo, a justiça do governo com a qual Shakespeare estava tentando colaborar, não é leniente com aquela matança toda. Ao se deparar com os dois cadáveres de Teobaldo e Mercúcio, proclama: Serei surdo a pedidos e desculpas. Não há perdão, nem para pranto, nem para reza. Romeu deve partir com toda a pressa, pois, se for encontrado, será morto. Levai o corpo, a vez de me acatar. Perdão para a morte é o mesmo que matar. Mas enquanto tudo isso tá rolando, a Julieta tá lá felizona no quarto dela, recém-casada, tudo certo,
sem saber de nada do que estava acontecendo. Principalmente sem saber ainda da notícia do exílio de Romeu. E apaixonadíssima de seu quarto, ela pede de modo muito belo que Romeu venha até ela. Vem, noite, vem, Romeu, vem dia em noite, pois nas asas da noite hás de mostrar-te tão alvo quanto a neve sobre um corvo. Vem, noite escura, delicada e amante, dá-me o meu Romeu, e se eu morrer, retalha-o, e faz com ele estrelas, e ele dará ao céu um rosto tal que o mundo inteiro há de adorar a noite, recusando-se a adorar o sol. E aí, pouquíssimo tempo depois dessa fala tão bonita, ela acaba descobrindo pela ama que o Romeu matou Teobaldo. Então Julieta nos surpreende e apresenta uma gama novíssima de xingamentos que eu recomendo que você anote porque eles podem ser muito úteis futuramente na sua vida. Ela fala o seguinte sobre o Romeu, aquele que há 2 segundos ela estava declamando apaixonada. Que dragão tem morada tão bonita? Belo tirano, angélico demônio, corvo-pomba, carneiro feito lobo, matéria vil do mais divino aspecto. Oposto do que tanto pareceu. Santo maldito, vilão honorável. Ah, natureza, o que houve no inferno, se ao coroar a fronte de um demônio, usaste carne tão celestial? Que livro, assim tão sórdido, já teve capa tão linda? Como pode o engano viver em tal palácio? Mas mesmo assim, mesmo após tantos xingamentos, a Julieta tá tão apaixonada e tão enamorada de Romeu que ela decide não chorar por Teobaldo, e sim chorar pelo exílio de Romeu, seu marido. E é aí que a tragédia realmente começa. Porque a família Capuleto percebe que a Julieta tá acabadíssima de tristeza, né? Tá chorando sem parar, não consegue nem sair do quarto, nem fazer nada. Eles imaginam que é por causa de Teobaldo, que era aquele cara que a Julieta gostava muito e que de certo modo fazia parte da família. Eles nem cogitam a possibilidade de que ela estaria chorando por Romeu, até porque o casamento entre Romeu e Julieta havia sido secreto, e só o Frei e a ama sabiam da existência desse casamento. E aí o senhor Capuleto, paizão, né, pensa, bem, para fazer a Julieta parar de chorar, eu preciso dar um pouco de amor para ela. E quem tava ali querendo amar a Julieta? Quem tava na fila de espera, só esperando para amar a Julieta? Isso mesmo, o boy do Tinder, o Paris. E o pai, então, começa a arranjar o casamento entre Julieta e Paris para daqui a 2 ou 3 dias, para que a coisa pudesse acontecer rapidamente, para que Julieta pudesse sair ali da sua fossa. Julieta, então, fica desesperada, porque além de amar Romeu, ela está casada com Romeu. E ela não poderia traí-lo dessa forma. Ela então recorre ao Frei, que era uma das poucas pessoas que poderia entender o seu desespero. Ele propõe então que ela tome uma droga que vai fazer com que ela fique com a aparência e com os batimentos, ou melhor, com a falta de batimentos de uma pessoa morta. Ou seja, Julieta tomaria aquela droga e todos acreditariam que ela estava morta e, portanto, não poderia se casar com Paris. Nesse meio tempo, o Frei mandaria uma carta para Romeu, que estava exilado em Mântua e não em Verona, que é onde Julieta e Romeu antigamente moravam, explicando a situação toda e pedindo que o Romeu viesse buscar Julieta junto com o Frei no dia em que supostamente ela acordaria daquela droga. Então eles poderiam escapar e ser felizes juntos e blá 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 blá. Então, como já era de se esperar, a Julieta toma esse veneno, toma essa droga e é dada como morta por todos, desde a ama até toda a sua família. De todas as pessoas, apenas o Frei sabia a verdade. Mas então, como em todo bom telefone sem fio, acaba que a carta do Frei nunca chega a Romeu. E a carta não foi entregue, porém a fofoca foi, e chega aos ouvidos de Romeu lá em Mântua que Julieta estaria morta. O Romeu, então, desesperado do jeito que é, larga tudo em Mântua e corre para visitar o túmulo de Julieta. Mas na verdade, antes dele correr até Verona, ele faz uma parada num pobre boticário e compra um veneno para si mesmo, com o intuito de se matar ao lado de onde sua amada estaria morta, enterrada, ali. Mas quando ele enfim chega a Verona para visitar Julieta e para junto ao seu leito de morte, quem já estava ali chorando por Julieta? Ele mesmo, o homem certo na hora errada, grande Paris. E aí os dois ali ficam com as emoções exaltadas, porque o Romeu tá ali querendo se matar junto a Julieta e o Paris tá tipo, por que você tá aqui? Você matou Teobaldo, você é uma desgraça pra família Capuleto. E basicamente acaba rolando uma briga de galo ali e o Romeu mata Paris. Assim, de supetão. E logo depois de matar o Paris, ele se mata com o veneno que ele tinha comprado do boticário. E vou deixar aqui com vocês as últimas palavras de Romeu
antes de morrer ao lado de sua amada Julieta. Eis o seu ouro, um veneno para a alma, que mata muito mais por esse mundo que esse pó que ninguém pode vender. Você comprou veneno, não vendeu. Adeus. Compre comida, ganhe peso. Eu não comprei veneno, comprei cura, e beba o meu amor na sepultura. Rápida é a droga, e assim, com um beijo, eu morro. E logo depois disso, a Julieta desperta, se depara com aquela cena e, compreensivelmente, fica também meio desesperada. O Frei, que tinha vindo ali buscá-la, tenta persuadi-la a sair dali daquele antro de morte, mas ela decide ficar enquanto ele vai embora. E é aí que a tragédia continua, ou melhor, chega a seu fim. Antes da Julieta se atingir com a adaga de Romeu, afinal ele tinha bebido todo o veneno, ela declama: Que prende o meu amor em sua mão? Um veneno lhe deu descanso eterno. Malvado, nem sequer uma gotinha para eu segui-lo. Vou beijar-lhe os lábios. Talvez que neles reste algum veneno que me restaure a minha antiga morte. E após tanta matança, o povo de Verona vai juntando os pontos do que aconteceu, graças ao Frei, ao pajem e também a carta que Romeu havia deixado para ser entregue a seu pai após o seu falecimento. Tanto a família Capuleto como a família Montecchio, envoltas por tanta tragédia, decidem erguer estátuas de ouro em homenagem ao casal e ao amor deles, decidindo então selar a paz entre as famílias. E a última fala da peça é muito potente, muito bonita e é dita pelo príncipe. É a seguinte: Uma paz triste essa manhã traz consigo. O sol, de luto, nem quer se levantar. Alguns terão perdão, outros castigo. De tudo isso, há muito o que falar. Mas triste história nunca aconteceu, que esta, de Julieta e seu Romeu. Apesar da peça ter sido escrita num linguajar antigo, eu simplesmente devorei a obra. Eu li Romeu e Julieta em um dia, ou menos de um dia. E eu tive bastante prazer lendo, coisa que eu espero que tenha sido refletida aqui nesse vídeo. Também gostei bastante da primeira peça que eu li do Shakespeare, que foi O Mercador de Veneza. E eu tô bastante impressionada com como alguns pontos das obras dele continuam extremamente pertinentes até hoje. Então eu acho que se você ainda não teve contato com esses clássicos, ou começou a ter a partir desse vídeo e ficou com vontade de saber mais, eu acho que é uma leitura que super vale a pena e que vai te acrescentar sim, e que vai ser uma parte muito potente da sua bagagem de leitura. A próxima obra a ser abordada aqui no quadro Lendo Shakespeare vai ser Sonho de uma Noite de Verão, então já pode se inscrever se você ainda não for inscrito ou inscrita, comentar aqui o que você achou de Romeu e Julieta ou o que você achou do vídeo e dar o seu joinha e já ficar ligado ou ligada, porque vem muito mais coisa boa por aí. Muitíssimo obrigada a todos que assistiram e também a todos que participaram do vídeo aqui lendo as falas. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as pessoas que participaram, eu vou deixar aqui na descrição o link para os perfis delas nas redes sociais. E é isso, nos vemos por aí.